Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas do Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana vou estar com um convidado mais que especial aqui do meu lado. E hoje, aqui, ele, Ricardo Pérez, o consultor cabalístico mais famoso de Belo Horizonte e do Brasil também, não é, Ricardo? Boa noite. Boa noite, muito prazer. Obrigado pelo convite. Espero poder colaborar aí e tirar dúvidas e poder agregar aí, né, mais informação, mais valor aí para os seus ouvintes. E Ricardo, eu queria entender o seguinte: o que seria um consultor cabalístico? Na verdade, eu comecei... Eu já trabalho com programação neurolinguística há muitos anos, hipnose, estudei várias escolas de hipnose, né, linhas de hipnose, e sempre trabalhando com as duas linhas terapêuticas há muito tempo, pesquisando, testando, pesquisando. Eu falo que o consultório da gente é um grande laboratório, né? E ali eu fui entendendo que tinha algo a mais ali, que tinha algo, aquela curiosidade de coisas mais ocultas que a gente não vê. Falei, tem uma informação no ar. A gente tem mais informações que a gente imagina, porque uma pessoa em transe, ela consegue muitas vezes antecipar o tempo, né? E eu ficava perguntando, então, a gente sabe que o tempo da mente consciente é diferente da nossa mente inconsciente, né? A nossa mente, a inconsciente, ela é atemporal. E ali eu comecei a perceber muitas coisas no consultório com as pessoas em transe fazendo progressão. Falei, caramba. E fiquei com isso na cabeça só, né? Não tinha... Um belo dia eu tomei um chá de ayahuasca, que é um chá hipnótico, porque eu fui estudar todos os sentidos que levavam ao transe, tá? E um deles seria a ayahuasca, né? A ayahuasca é um chá hipnótico, não é psicotrópico, não é alucinógeno, ele é simplesmente hipnótico, e dentro daquela egrégora sua mente acaba, né, você entrando naquele clima, e cada um tem a sua história ali, a sua vivência, e uma das minhas foi ver muitos números, triângulos, números. Olha. Caramba! E umas vozes assim falando que eu tinha que buscar entender sobre o significado dos números, né? Eu falando, cara, o que é isso, né? Número, significado e tal. E aí parece que aquela energia foi movimentando até que eu conheci um judeu, e ali eu tenho algumas fontes, né? A gente sempre tem umas fontes, né, que a gente vai. E ali, vários sinais, aí eu fui buscar, né? A primeira, entender, foi estudar número, cair na numerologia, comecei a estudar, fiquei insatisfeito com aquela coisa mais genérica ali que eu lia. E ali eu fui buscando, e as coisas foram vindo em transe, muita informação em transe, engraçado isso, né? E eu comecei a entender o significado dos números. Hoje a gente tem a numerologia cabalística aí, né? A partir dela seria assim a numerologia cabalística, mas de uma forma diferente de ler os números. E ali eu fui buscar mais informação, mais aprofundando e entendendo e praticando e pesquisando, e fiquei muito tempo aqui no consultório. Como eu tenho um movimento legal, eu fazia com os clientes sem eles saberem, né? Já sabia da história, e ali eu fazia os traçados numéricos. E ali batia tudo. De repente eu comecei a falar tudo para o cliente, passado, presente, futuro. Comecei a ver onde que estava o trauma, com datas e tudo mais. Misericórdia. E aí eu comecei a, então, juntar isso com a técnica, com as minhas técnicas de linha do tempo, hipnose mesmo, né? Onde eu vi ali o trauma onde começou, na cabala, né? Que tá tudo datado. E conseguia ter resultado. Eu falei, caramba, vou usar isso como um raio-x.
vai ser o meu raio-x, né? Então aqui a Cabala me mostra o perfil, muitas vezes eu já adivinho profissão de quem chega, o destino dela que passou, tem todo um caminho de vida, desde profissão, os acontecimentos com datas e fatos. Então, a gente tem muita informação ali na Cabala, eventos, que já os grandes eventos estão escritos, tem a data para eles acontecerem, alguns caminhos a serem tomados com datas e tal. E ali eu comecei a fazer para um e para outro, e aí começaram muita gente indicar, vai ali que tem um cara ali, tem um bruxo ali, não é bruxo não, acho que eu vou julgar alguma coisa aqui. Eu vou calculo aqui e dá certo. Aí eu comecei a calcular para treinar na Copa do Mundo, aquela Copa que a Inglaterra foi campeão, eu sabia que o Harry Kane ia ser artilheiro quando ninguém sabia o nome dele. E deu certo. Eu vou acompanhando coisas na televisão, jogos, e vou vendo ali o que a Cabala mostra. Aí eu comecei até a brincar de apostar, né? A última Copa também, adivinhei que o Messi e o Mbappé ia ser artilheiro, os dois no final. O Mbappé fez um gol no último lance e pegou a artilharia da Copa, ganhei também. Já sabia que tá tudo gravado, né? Eu gravo tudo antes. E vi que a Argentina ia ser campeã. Já calculei um acidente na 381 também, com a Cabala. Eu comecei a calcular alguns acontecimentos. Dá um pouco de trabalho, para calcular acontecimento específico em tal dia. Demanda muito trabalho, cansa. Mas eu falei, não vou ficar por aqui e tá bom. Então eu consigo ali na Cabala. A verdade é que quando você registra o nome, o seu currículo já está pronto, ou seja, vai gerar um número que a gente chama número kármico, e esse número kármico vai determinar o que você vai fazer, profissão, caminho de vida, tudo ali escrito no número kármico, que é o livro sagrado, eu falo que é o meu livro secreto. E ali você tem os principais eventos todos datados. Então, a verdade é que a gente não controla nada, a gente controla somente a emoção diante dos eventos, porque os eventos já estão todos escritos. Os grandes eventos. Pequenos eventos a gente não vê. Pelo menos, dá para ver, se calcular. Tem um paranormal na Inglaterra chamado Conde Ramon, ele calculava a hora que o rei ia morrer. Esses aí eu não cheguei lá, nem quero, vou ficar do jeito que tá bom. E ali... Essa parte então, a gente quer segredo, né? Mistério. Nossa, saber a morte deve ser terrível. Para alguns dá para ver nitidamente, outros não. Tem gente que morre e não dá para ver que morreu, mas dá sinais ali, né? A gente já fica atento. Então, qual que é o meu trabalho no consultório? Com a Cabala. Eu sou, antes de cabalista no sentido de estudo, eu nem me vendo como numerólogo, essas coisas. Eu sou um estudioso sou um consultor cabalista, porque aqui eu acabo dando consultoria, né, a partir da Cabala, né, com orientação profissional e tudo mais. Aí eu já trabalho as crenças também, os traumas e tudo mais. Então, eu com a Cabala, ela serve como uma grande bússola, um grande orientador, né? O momento que está, o que fazer, o que vai vir, né? Vamos supor, vou te dar um exemplo aqui. A pessoa está no momento tal, momento bom, ok. Aí vai chegar aqui em 2024, lá escrito perdas, acidentes, dificuldade financeira e tudo mais. E ali eu já trabalho antecipadamente o desapego, aceitação. Primeiro eu levo informação que você já não... Se você tiver uma informação da tendência, e na Cabala muitas coisas é determinista, né? Muitas coisas, eu acho que praticamente tudo. Você já saber do evento, você já se prepara para ele, né? Então eu tenho uma grande oportunidade de trabalhar os meus desapegos em eventos ruins que virão e uma aceitação maior, entende? E aí eu entro com as técnicas. Por exemplo, muita gente tem pessoas que sofrem muito mais numa perda, seja ela qual for. Uma perda, às vezes, pequena se torna muito grande para a pessoa. Elas sofrem demais e acabam psicossomatizando e adoecendo. As pessoas que têm essas grandes psicossomatizações, por exemplo, de perdas que virão, ou que estão vivenciando, é porque muitas das vezes elas já têm um histórico de perda lá atrás, que não foi trabalhado, e aí eu detecto isso aqui, eu trabalho lá atrás, eu ressignifico a história dela, e
preparo para aquela que vai vir. Isso eu já fiz muito aqui no consultório. E, surpreendentemente, as pessoas se dão bem. Elas se dão bem diante do evento, elas conseguem... É claro que a dor vem, a emoção faz parte, mas o excesso da emoção, aquela dificuldade de aceitar, né? Ela é toda trabalhada, a pessoa absorve melhor diante do evento. Então, a Cabala, para mim, ela não é só um sistema de previsão, é de orientação e aceitação, tratamento e autoconhecimento. É bem bacana. Que legal. É bem exato, tá? É tudo gravado, eu gravo em áudio. E eu brinco, falo, pode, eu sempre brinco com o cliente assim, ó, se eu errar, eu devolvo o dinheiro. E nunca erra. Não tem Já erro. devolveu o dinheiro alguma vez? Não. Nunca. Já com uma cliente que ela estava insatisfeita pelo mapa dela. Porque no mapa dela não tinha muito número, não tinha muita coisa acontecendo, era meio monótono, o mapa dela era totalmente monótono. E a reclamação da vida dela é que estava tudo monótono. Eu falei, tá monótono porque não tem muita coisa aqui no teu mapa. Não tem número para vibrar. Né? Não tem número, o seu nome é muito pequeno, o nome pequeno às vezes me atrapalha um pouco. Então aquela vida que as fases são longas, pouco acontecimento, ela ficou insatisfeita porque a amiga dela vibrou tanto, criou uma expectativa demais na mente dela, e aí ela me pediu, eu falei, não, sem problema, pode ir, vou devolver o dinheiro com muito gosto. Oh, meu Deus. E como que começa, então, esse tratamento da Cabala? Você começa, então, com a hipnose? Não. Tá, desculpa te cortar, não. O cliente chegou, ele não fala nada, eu não quero que ele fale nada, eu vou puxar o nome, já vou abrir o áudio e vou gravar tudo no WhatsApp dele. Profissão, fase, o que aconteceu, não sei o que, e por que ele está aqui. Isso é mais de meia hora de conversa, né, de gravação. E aí eu já sei, não precisa falar nada. Eu já sei o que fazer, eu já sei o que está acontecendo, o motivo, muitas vezes, né, que o cliente chegou, e o que fazer, porque eu sou terapeuta, né? Então já entro de forma mais cirúrgica, vamos dizer assim, para fazer, né, o tratamento. Entendeu? E esse tipo de informação cabalística que eu tenho, eu sei que quase ninguém tem. Porque ela não está você não acha na internet, não tem livro, não tem lugar nenhum, né? Assim, ainda. Algumas informações eu peguei, mas é mais fechado, são livros mais, vamos dizer, mais secretinhos ali, mais fechados, tá? Com alguns poucos, e alguns eu fui aprendendo na prática. E pensando muito nisso, muita gente, até terapeutas também, né, me pede, né, informação, quer aprender. Eu falo, não, calma, gente, a hora vai chegar, vou passar a informação para todo mundo. Isso não é um privilégio, meu privilégio de eu ter acesso, de ter tido acesso, né? Mas todo mundo vai aprender de forma muito fácil. Só fazer o cruzamento dos números e saber o significado deles quando eles encontram. Com o decorrer do tempo, com essa evolução de tecnologia, né? Com esse boom que cada dia a gente tem uma novidade, seja na sociedade ou... Por que as pessoas hoje se limitam tanto, deixam o medo tomar tanto conta da vida delas, a ponto de desistir de um sonho, desistir de um relacionamento, desistir de um emprego? Porque foi implantado na mente delas que elas têm meta para bater o tempo todo. Você tem que ser o mais forte, você tem que ser o mais bonito, você tem que ser o mais inteligente, você tem que ser o mais aceito, você tem que ser o mais e mais. Você está batendo meta até espiritual, tem que ser o mais espiritualista, você tem que bater regra toda vez, tem que tomar até chá de ayahuasca, tem que tomar chá para ir para a fase seguinte. Está cheio de crenças erradas. A gente está indo na onda do outro, muitas vezes, né? A gente está tendo que bater meta, tem que ser o melhor, é muito tenho que ser, eu tenho que ser, não tem que ser nada, né? E porque aí o que acontece subliminarmente falando? O comando indireto desse eu tenho que ser vai significar na pessoa o seguinte: se eu não fizer, se eu não fazer, posso ser rejeitado, discriminado, rejeitado, por aí vai. E aí eu vou me sentir o pior das espécies. Então cria um clima muito de rejeição de forma subliminar, né?
é o comando embutido do que eu tenho que ser. Aí já começa lá embaixo, lá com os pais, lá atrás, né? Muitas vezes, né? Aí você sofre um bullying, sofre alguma questão lá de pequeno, ou mesmo uma própria rejeição, separação dos pais quando pequeno, ou algum evento, então isso cresce. Aí passa a ser uma crença. Aí isso cresce, é o seu sentimento de rejeição. A gente sente muita culpa de não conseguir fazer as coisas, né? E aí você vai começar a se pressionar. E tem algum tipo de sintoma que a gente consegue perceber ao longo da vida? Opa, peraí, eu tô passando por crenças limitantes nesse período. Ou a gente é tão natural que a gente não percebe isso? Tá, o sintoma cria geralmente quando você tem muitas crenças limitantes. Porque tem crença, a questão da crença ela é muito relativa. Por exemplo, tem crenças negativas que elas se tornam positivas. Foi até bom a pessoa ter, né? Então tem crenças, mas tem crenças que vai gerar muitas vezes um conflito. Freud já falava, todo sintoma é parte de um conflito, né? Vamos lá, eu vou te falar um exemplo. Você tem uma crença que você tem que ser bom, sei lá, tem que ser o melhor. Tem que ser perfeito em tudo que faz. Só que na vida você não vai ser perfeito em tudo que faz, né? E perfeição não existe, vai criar um tipo de perfeição que você vai fazer comparação, né? E aí tu não vai ser perfeito, aí vem uma parte, eu não sou tão boa assim, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ser bom nisso, mas eu não sou, né? Mas eu quero fazer, mas eu não consigo. Aí gera outra crença, aí você vai gerando crenças, né? Sentimento de incapacidade e tudo mais. E aí você começa a se pressionar, viver de pressão. Viver de pressão, sempre brinco que a palavra pressão, viver de pressão é da depressão, né? Depressão, viver de pressão, né? E ali vai gerar uma série de sintomas, né? De rejeição, sentimento de incapacidade e tudo mais. E você vai ver, em função, muitas vezes, de um... Tudo bem, uma crença se forma, muitas vezes, por conta de um trauma, né? Uma crença limitante, por exemplo, a pessoa sofreu um trauma, uma perda, ou então ela aprendeu que ela tem que ser perfeita, ela vai levar essa vida toda sob pressão e uma hora ou outra isso não vai dar certo, porque ela não vai conseguir ser perfeita em tudo e aí pronto. Ela começa a questionar sua própria capacidade, sua própria competência, começa a ter critérios de comparação e ali pronto, confirmou a identidade dela que ela é incapaz. Então, eu vou ter que estar e trabalha. Como é que faz esse trabalho? Você vai lá atrás, ressignifica a memória, vai detectar o evento lá atrás, onde originou esse trauma que gerou essa crença, né? Esse sentimento. Trabalha ele e depois resolve o conflito, porque as partes na mente ficam separadas. Tem a parte dela que quer e a outra que não quer mais, sabe? Eu quero ter o meu... sei lá, meu programa de TV, mas eu não consigo, não sou bom, não sou capaz. Eu acho que eu não sou capaz. Começa a ter uma série, aí que vocês vão chamar, e começa a ter um aceleramento, uma angústia, um excesso de preparo, não é isso? E muitas vezes uma força paralisada começa a gerar sintomazinhos no corpo, mas são partes do conflito que está originado na crença que veio de um evento que não foi trabalhado. Muitas blogueiras hoje estão usando muito o termo vamos queimar crenças limitantes. E as pessoas acham que é simplesmente anotar no papel aquilo que o limita e queimar no fogão. E não é bem isso, né, Ricardo? Ou é? É uma metáfora, né? Mas na prática não é tão fácil assim. Pode ser uma crença minha falar que não é tão fácil assim, tá? Mas é uma crença minha baseado, que não significa que eu estou certo de tudo. Todas as verdades são meias verdades, não é? Já falam isso. Mas na minha prática eu não vejo isso. Eu até já testei várias técnicas de crença, nenhuma quase funcionou, pelo menos comigo. Portanto, eu criei crença que é mais fácil trabalhar uma crença, trazendo ela para o momento que originou a crença, ressignificando e resolvendo o conflito. Sim. Entendeu? Eu ressignifico primeiro, depois eu faço resolução de conflito, que é um método de PNL. Aí fica fácil, pelo menos para mim, porque se eu falar que não é fácil assim, igual essa mulher que queima lá as coisas,
é uma crença minha, né? Sim. Mas é minha crença baseada em fatos aqui, que não significa também que eu sou o dono da verdade. Mas se ela fala isso com tanta certeza, ela deve ter, pelo menos, prática vivenciada, prova empírica. Eu só posso comprar uma crença. Crença é o quê? Crença é uma ideia que você tem certeza, tá? Aquilo que você quer saber se você tem crença é aquilo que você tem muita certeza. Entendi. Então, para eu ter certeza, às vezes eu tenho que ter prática, né? Vida vivenciada. Pode ser que ela tenha tido, né? Tomara. Eu quero entender qual é. Eu quero também essa técnica para mim. Mas eu não acredito que é por aí, não. Não sei. Pelo menos as que eu tentei não tive sucesso. Por que hoje muitas pessoas possuem um preconceito? Não é um preconceito. Tem um medo da hipnose. Assim, porque quando a gente fala assim, hipnose, muita gente pensa que é aquele trabalho que fazia na TV, né? Você vai falar o que eu quero, vai imitar não sei o quê. Por que as pessoas hoje têm tanto medo e associam tanto a hipnose a esses tipos de brincadeira da mídia? Olha só. Hoje melhorou muito. Mas antigamente, quando a hipnose ficou mais popular, foi a hipnose ciência, essa do teatro, da TV, para mostrar que o fenômeno existe. De fato, aquilo acontece. Aquelas brincadeiras. Mas não significa que a pessoa vai comer a maçã, comer cebola, ela vai esquecer o nome, que eles fazem esquecer o nome ali. É só para mostrar que a hipnose funciona. Então ficou essa coisa porque quando você faz uma hipnose, a pessoa ela não apaga, ela fecha os olhos, parece que apagou, né? Tá ali apagada. Uhum. Eu já vi uma crença nas pessoas, parece que você tomou aí o próprio nome fala, hipnose, estado alterado de consciência. Não é estado diferenciado de consciência. Primeiramente, hipnose ao ver aos olhos, né? Quando você olha alguém sendo hipnotizado, você fala, não, desmaiou, apagou. Não, ele está ali num momento relaxado, muito relaxado, e a atividade mental dele está com uma hiperconcentração naquilo que você está falando. Ele está em onda teta, às vezes, em onda alfa. Então, naquela hora, o seu inconsciente está suscetível, você está mais aberto às sugestões, e, de fato, ele acata a sugestão. Então, isso a hipnose é simples, é o estágio entre o acordar e o dormir, né? Que eu falo assim, que é mais fácil de entender. A pessoa fica letárgica. Muitas vezes, quando o transe profundo, você perde a sua ação psicomotora, a pessoa não mexe, fica totalmente ali relaxada, não quer nem mexer, nem se ela quiser. É um estágio muito bom. Então, aos olhos de quem vê, assusta, né? Pelo que foi vendido assim, primeiro começou nos shows, mas em consultório é completamente diferente. E as pessoas têm medo de hipnose, só que elas estão sendo hipnotizadas o tempo todo e elas não estão percebendo. Tem várias formas de fazer hipnose. Você pode fazer hipnose acordado. Eu posso te dar um comando embutido, né? Você tem hipnose hoje em grandes grupos religiosos, né? Várias igrejas, não vou falar aqui para não criar polêmica, mas a maioria é hipnose aquilo ali. A religião pode ser uma grande hipnose da sociedade? Sempre foi. Se você for estudar a história da hipnose, uma época eu dei aula no curso de psicanálise de história da hipnose. Você vai entender como é que a hipnose entrou nas religiões. E aí ela caiu lá no MacNutt, em 1982, foi para a evangélica. Tem muita hipnose. Quer ver? Estado hipnótico é intrínseco do ser humano. Reuniu várias pessoas em torno de você já está em pré-transe. Aí aquele líder lá, seja qual for, vai te jogar uma ideia. Você já está em pré-transe, está com problemas, está mais suscetível. Você vai comprar aquela ideia, você vai estar suscetível, e se tiver ainda show, o que é o show? Toque de Charcot, que é o toque na testa. Charcot foi o neurologista que ele vai estudar todos os sentidos que levam ao transe. Um deles é o toque na testa. E eles vão dar aquele toque na testa, aquele toque chama toque de Charcot, tá? Que nas igrejas você vê muito. Quando a pessoa está na igreja, está suscetível, tem sempre o mais suscetível do que o outro. Quer ver quem é sonâmbulo? Já foi sonâmbulo, sonambúlico. Pega na mão, se a mão estiver fria, um é o sonâmbulo.
Sonambúlico chegou, entrou num grupo qualquer, ele vai cair duro para trás em transe rapidamente. Vai comprar a ideia de qualquer um. É muito importante quem é sonâmbulo, quem já foi sonâmbulo, mão fria, úmida, prestar bastante atenção, porque é uma esponjinha. Se pôr coisa ruim na cabeça, faz psicossomatiza em 2 tempos. Mas tira também na mesma velocidade. Essas pessoas estão sensíveis, estão com problema, e trabalha-se no grupo, aumenta o medo, a culpa e a ganância de quem está assistindo, eles já estão mais suscetíveis, dá o toque de Charcot, vai cair duro para trás. Torto ainda. Enrijecimento, que é tudo sintomatologia da hipnose. Olho para cima, corpo enrijecido, mão para trás. Aquilo que você vê ali, que você acha que é o capeta, aquilo ali é sintoma do transe. Nada mais. Então, o pastor muitas vezes vai lá e dá um comando. Vem cá, demônio, já te deu sugestão. Ele nem te perguntou nada, só te deu sugestão. E você vai aceitar, seu racional já está bem afastadinho dali do processo, já está total. O inconsciente ele não vai racionalizar ali, ele só vai manifestar o que ele tem de informação. Sempre tem um capeta, fala grosso, torto, daquela forma, ele vai falar. Se o pastor falar, venha cá, Mulher Maravilha, ela vai vir. Se vem qualquer coisa falar, se venha cá, demônio, entorta. Entendeu? Então a pessoa já vai lá, já tem as crenças religiosas, já estão embutidas nela. Já te coloco que seu problema é o capeta. Eu nunca sei, né? É um incompetente, porque você não resolve nada e também não fez nada, já viu? Sempre a culpa é de algo além. Tira o capeta, tira a dor. Realmente, eu estou associando uma crença no meu sintoma. Então, de fato, eu não estou falando que aquilo ali é a cura, não acontece muitas vezes. Porque eu associei minha crença e a crença religiosa que não se mexe, e eu sei que o evangélico vai estar ouvindo isso aqui, vai dar uma polêmica danada, vai me xingar até, mas é assim que é. Não vai. Entendeu? E, de fato, eles vão curar. Agora, o pastor tem a sua competência. Eles têm as suas competências de fazer o processo acontecer atrelado naquela crença, né? Eles têm a sua competência e as pessoas que estão indo, de alguma forma, elas estão se satisfazendo, não tem nada contra, eu só estou mostrando o que é, de fato, que acontece quando você vai estudar parte científica da coisa, entende? É aquilo ali, mas é hipnose, sem pôr nem tirar. É aquela história, levanta a mão quem vai fazer a doação, aí você fica lá todo sem jeito, porque você não pode levantar a mão, você vê todo mundo levantando, acaba que você levanta também, né? Que horror. Quer ver? Vou te falar quem é o mais suscetível, quando tiver num grupo de pessoas, na hora que ele fala, levanta a mão, o cara que balança mais é o mais suscetível. O cara que mais levantar, o que mais chamar atenção, é o mais suscetível. Mãos e fala assim, quem ficar com a mão colada na minha contagem até 10. Não, sua mão vai ficar colada, vou contar de 1 até 10. Aí alguns colam um monte de salto, são shows de hipnose. Na igreja que a técnica é quase a mesma, só disfarçou, é só a mão assim, levantada, né? E você vai o cara que balançar mais, tá? Esse é o lance. O corpo fala, né? Embutido, entendeu? Mas aí você vai estudando hipnose, você vai entendendo qual é. Você vai ver onde que tem hipnose em tudo que é lugar. O fenômeno. A hipnose é provocar o fenômeno do transe, né? Quanto mais suscetível, mais profundo a pessoa fica, menos racional crítico ela vai ter naquela hora. E mais o inconsciente vai introspectar aquela sugestão e manifestar. Acaba que está entrando na moda a auto-hipnose, né? Que é aqueles vídeos do YouTube de regressão de vida passada, que a pessoa agora muitas pessoas usam esses vídeos para poder até dormir, né? Isso tem perigo para o ser humano ou é algo que não, dependendo do limite, pode sim ser feito em casa, sozinho, sem uma orientação? Entendi. Primeiro quero te falar que quem criou a auto-hipnose chama Emilie Coué. Ele é considerado o pai da auto-hipnose. Em 1800, sei lá quantos. Não perdi a data do Emilie Coué, mas ele que vai inventar aquela teoria dos 21 dias, né? Ele tem uma famosa, todos os dias, de todas as formas, me sinto cada vez melhor. Emilie Coué vai defender a ideia de que 21 dias repetidos isso começa a materializar, né? Aí, é claro, depois a questão do 21 dias foi parar em vários outros livros, de vários autores famosos, né?
E aí a auto-hipnose, ela de fato funciona, porém vai funcionar mais com uns do que com outros, porque tem gente que é mais suscetível. Suscetibilidade, os sonambúlicos, por exemplo, funcionam super bem. Às vezes não precisa nem de 20 dias. Eu queria falar depois de suscetibilidade aí, que é importante. O perigo não tem nenhum, porque a hipnose ou você cai no sono profundo ou você introspecta ali parte ou todo. Porém, tem pessoas que não funcionam muito bem, não sei, talvez o estado de tensão ou porque devido a uma crença contraditória àquilo. Eu sempre falo, por uma crença, para eu embutir na minha mente algo mais fácil, eu tenho que ressignificar minha história pelo menos, senão vai dar conflito. Eu já tenho um histórico, eu estou cheio de sentimento, emoção, aí eu coloco uma coisa contrária, eu vou ter um conflito e a âncora da auto-hipnose, ela se perde. Então, eu falo ter sempre uma mente limpa, né? Ressignificar o máximo que puder, para não ter crenças, né? Evitar, quebrar todas as crenças impossibilitadoras ali, aí você começar a fazer imagens, auto-hipnose com imagem, principalmente, porque entre vontade e imaginação, a imaginação sempre vai ganhar, tá? Entre repetição e imaginação, repetir já faz imaginar, você pode brincar de imaginar mais. Quando eu falo brincar de imaginar mais, é fazer uma tela de cinema com cores, movimentos, sensações, emoção, tornar real aquilo, como se estivesse vivenciando aquela história ao ouvir, ou mesmo sem ouvir, põe sons, sensações, né, que a gente chama isso de ponte para o futuro. Funciona super bem. Mas vai funcionar, obviamente, se você tiver uma mente mais trabalhada, né, vamos dizer assim, né, mais bem ressignificada. Aí funciona bem, não faz mal nenhum. Mas se está colocando coisa boa, mesmo que funcione em parte, um pouquinho que entrar tá bom. Eu acho que outro benefício da auto-hipnose, mais do que propriamente atingir aquilo que aquele texto todo está falando, é o momento de parada, né, de interrupção dessa vida aqui. Ela vai entrar num processo de meditação, né? O quietar a mente. Isso é muito bom, é benéfico, é maravilhoso. Práticas da auto-hipnose, não necessariamente ela vai beneficiar só aquilo que ele está ouvindo, mas principalmente aquela quietude mental durante aquele tempo. Se você colocar sua mente em alfa, tiver pelo menos em alfa, o hábito, eu falo dieta em alfa, durante todos os dias, o que for, é maravilhoso, é necessário até, entende? Hoje eu abri o YouTube e eu vi lá assim, uns 10 vídeos. Regressão de vida passada. Descubra quem foi você em uma vida passada. Isso não é um risco? Tipo, olha, isso não é levar numa imaginação, entendi. A pessoa descobrir que foi não sei o que e ficar com trauma. Seu inconsciente, a verdade isso foi tudo já estudado, tá? Seu inconsciente não vai liberar nenhuma memória que vai te prejudicar. Você tem um mecanismo de defesa muito inteligente na mente. Então, eu acho que é muita conversa fiada que quando a pessoa fala que uma vez eu já ouvi falar, fez regressão, lembrou que era não sei quem, que matou não sei quem, e ficou com trauma. Não sei, assim, já ouvi falar de longe, né? A gente não tem como, pode ser que tenha, né? Mas pelo que a gente vê na prática, olha que tem um tempão, hein, que eu já pratico isso. Não vi ninguém piorar. Por mais que venha conteúdos fortes, não tem como. Porque quando você tem um conteúdo em transe, você está tendo liberação, você está tendo abreação, uns chamam de catarse, mais conhecida na psicanálise, catarse, abreação, né? Psicologia já tem esse termo, ou liberação emocional, libertação, exoneração, na linguagem homeopática, né? A piora da melhora. Então, não tem como. Se você lembrou de um conteúdo, teve ali, você vai ter um acesso realmente, você vai vivenciar as emoções, tristeza, o que for, mas depois acabou. Isso você sabe que a base toda de uma cura é isso. Quando você tem uma catarse, você libera a emoção reprimida. E aí você passa isso é uma forma de ressignificar. Você passa a ver o evento de outra forma.
com menos peso ou sem peso nenhum. Liberou, não tem mais emoção. Isso, por sua vez, quebra as crenças todas que estavam ali também. Tá tudo linkado. Então, que façam e que tenham suas catarses em casa. Catarse, eu acho que o negócio é transcender e ter catarse, entendeu? Tem a liberação, é cura. Esse que é o segredo, não é? Esse é o segredo, Eu fico todo cliente aqui tem que ter catarse. Eu fico procurando catarse, senão não tem graça. Eita, então vamos lá voltar nas pessoas suscetíveis, que você disse que queria explicar pra gente um pouquinho mais, né? Boa, porque a gente estava falando desse negócio, quando eu falei, né, se for sonambúlico, melhor. A gente tem 5 foi estudados níveis de transe, e é genético, tá ligado a um gene. Então, temos 5 níveis até onde se sabe. Nível leve, médio, profundo, sonambúlico e pleno. Pleno, só 3% da população, que é onde ocorrem os fenômenos. Estoura lâmpada, mesa anda, e não sei o quê. Até levitação, mas levitação eu nunca vi nos ensaios que eu fazia antigamente. Mas 3% da população tem esses fenômenos. É muito raro, muito raro. Nunca vi no consultório, tá? O pleno. Mas o profundo sonambúlico, 30%. Mas eu não sei mais, eu perdi que eu não acompanhei mais a estatística certa. Mas era por ali. Então, você tem nível leve, médio, profundo sonambúlico. Profundo e sonambúlico são os melhores para trabalhar. Algum vídeo você já viu meu, eu acho, né? No Instagram lá, uma daquelas que eu estou fazendo hipnose, eu não falo nada, é hipnose não verbal. Ela entrou em sono profundo, sono sonambúlico, e se resolveu, daquele jeito, naquele tempo lá que você viu, foi segundos ali, né? Genético, você vai ver, o pai dela era sonâmbulo também. A mãe não lembra, o pai... Então, quando o pai e a mãe o filho vai ser, um dos pais são. Se você tem histórico sonambúlico na família, é ótimo ao mesmo tempo ser sonambúlico, você cria um poder mental, assim, danado. Você vai para uma terapia dessas que trabalha com essas linhas. Aliás, tudo sonambúlico é sensível. Vai tomar homeopatia, já tem reação na hora. Vai para um reiki, já sente o reiki, uns já até regride no próprio reiki, né? O pessoal faz aí, sonambúlicos vem aqui e me conta. Eu não faço reiki, não. Chega aqui, hipnose é só olhar para eles, que eles caem duro para trás. É muito maravilhoso. Trabalhar com sonambúlico não dá trabalho nenhum. Por exemplo, eu vim só sonambúlico no meu consultório. Então, você tem os níveis. E para eu saber quem é quem, na hora que fecha o olho revira para cima, ou quando fecha o olho fica com tremor na pálpebra, ou as mãos suadas, né? A pessoa tem com a mão suada, ou fala que já foi história de sonambúlico, ou aqueles mesmos que incorporam em centros espíritas. O pessoal que incorpora, na verdade, eles são sonambúlicos, só o sonambúlico incorpora. Ninguém sabe disso, né? Olha, isso eu não sabia. Não sabia. Sério? Sentou aqui e falou que incorpora, eu sei que é sonambúlico. Vai entrar bonito aqui e vai se curar, rapidão. Que loucura! Uhum. Então, na verdade, você pega as informações que a pessoa te dá através do corpo e já sabe ali aonde que você vai trabalhar. No aperto de mão. Pela temperatura da mão, eu sei qual é o nível, que a maioria das vezes eu consigo ver o nível. Meu Deus. A mão é fria e úmida. Meu aperto de mão é aquele aperto de mão bem fraco. Assim, ai, tá, tchau. Já. Isso é bom para terapeutas que estão ouvindo que não conhecem muito de fisiologia da hipnose, sintomatologia. Por exemplo, o cara chega aqui, racional pra cacete, e é do nível leve, esse vai me dar trabalho. Vou nem ficar desafiando tentar hipnotizar, não. Por mais que ele queira. Aí eu vou entrar com métodos, para eu não pôr ele em transe, eu vou entrar com PNL, que é uma forma de eu programar a mente dele também acordado. Porque quando eu trabalho com metáforas, símbolos, imagens e sensações, eu estou acessando seu inconsciente também. Então eu trabalho com esses caras, aí eu separo os tipos de cliente e o trabalho que eu vou fazer com cada um. Às vezes o cara que tem mão seca, ele é do grupo que a gente fala 4 ou 1, que é os caras mais secos, que nasceu em alguns dias, na Cabala já mostra. Uma mente extremamente racional e não é sonambúlico, mão seca, eu tenho que entrar com PNL. Às vezes os caras querem hipnose.
Aí eu falo, não, então tá, vou fazer hipnose, mas o nível que eles atingem, eles não me satisfazem. Eu estou falando eu particularmente. Pode ser que outros hipnoterapeutas, não sei como é que eles fazem. Aí eu vou usar uma outra forma de hipnotizar eles também, que é a partir da respiração holotrópica. Porque assim, ó, quando você é muito resistente, igual eu era, né? Eu sou ainda, né? Mas eu quero ser hipnotizar, mas sempre foi muito difícil me hipnotizar. Quando a pessoa é muito resistente, também geneticamente não é favorável, aí eu tenho que hipnotizá-la pela fisiologia. Ou seja, ou ela vai tomar um chá de ayahuasca, não aqui, né? Ela quer entrar em transe, vai tomar chá. Porque é fisiológico. Ou vai respirar. Só que a respiração chama respiração holotrópica. É uma rápida, forte, contínua. 40, 50 minutos. Aí não tem corpo que aguenta, entendeu? Só vai na porrada. Então é muito difícil te hipnotizar. Oi? Você é difícil entrar em hipnose. Sou. Não porque eu não quero. Porque se você não quiser, você não entra. É estado de permissão. Não que eu quero. Só que muitas vezes eu fui motivado, talvez todas as vezes que eu tive oportunidade, eu era muito mais motivado pela curiosidade. Eu estava em estado de curioso, de aprendiz, né, às vezes. Então, mas o que eu já fiz de auto-hipnose na minha vida, eu consegui me auto-hipnotizar com respiração holotrópica. Aí eu ponho umas músicas de índio aqui e respiro, aí pronto, aí eu vou lá, aí eu transcedo, né, vou para o outro lado. Esse é o método que eu achei para mim. Eu faço essa pergunta para todos os nossos convidados, e eu queria saber da sua opinião, qual é o grande mal da nossa sociedade hoje em dia? A mídia. Esse é o grande mal. A mídia tá colocando as pessoas conforme elas querem que as pessoas sigam, é isso? Eu acho que sempre foi, né? Agora ficou mais claro e mais nítido, né? É o que se vende, né? É porque é tudo muito vendido e muitas coisas são distorcidas, muitas coisas são camufladas, eu acho. É um excesso de informação que bombardeia o seu racional crítico. Pessoas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, né? Então, é muito bombardeio de informação. A gente acaba se permitindo, obviamente, né? Porque quando a gente fala que o problema são as coisas, na verdade a gente está vitimizando. É muito mais fácil eu assumir que o problema sou eu em relação às coisas. Isso, né? É até mais difícil a gente assumir que o problema é a gente em relação às coisas. A gente acaba se permitindo que chegasse nesse ponto, mas a gente está sendo educado e programado porque a gente se permite, porque a gente entrou no sistema, nesse sistema competitivo, né? Por mim, eu não teria Instagram, não teria nada. A gente acaba obrigado para se mostrar. Se a gente não enquadra na sociedade em alguns aspectos, a gente fica perdido. Ninguém ia me conhecer, não estaria eu aqui se não fosse, né, o meu Instagram, por exemplo. Por mim, eu não teria nada, entende? Mas a gente é obrigado a ter. Na hora que vai ver, a gente está caindo naquela onda também, né? De informação o tempo todo, e a gente acaba buscando a gente está sendo o tempo todo manipulado pelo sistema. É difícil, a gente está no sistema. O que acontece é que a gente tem que ter mais racional crítico, pensar que se essa opinião é minha mesmo, é do outro. Baseado em que eu penso assim? Baseado em que essa opinião minha? De onde vem? Quem é? Como, especificamente? Entende? A gente não tem isso. A gente não pergunta se isso que eu estou falando é opinião minha ou é que eu ouvi, né? Então, você vê que muitas das nossas informações, das nossas opiniões, muitas vezes não são nossas. A gente comprou uma ideia, sem análise crítica, que a gente está perdendo a análise crítica, por bombardeio de informação o tempo todo, né? E por informações tendenciosas, informações com intenções, né? Entende? A gente está seguindo o tradicional efeito manada. Efeito manada. A gente está indo aonde todo mundo está indo e sem perceber que a gente está indo. E aonde a gente vai chegar, ninguém sabe. Né? Perfeito. Tanto que efeito manada, você sabe que uma das técnicas do efeito manada, primeiro, é tocar terror e medo. Né?
seja ele em qual aspecto for, tá? Terror e medo, para tudo. Para tudo. Às vezes está com terror disfarçado. Não estou dizendo só que quem está ouvindo já pensou na política, já pensou lá no Covid. Não estou falando só deles, não. Isso já acontece. Do micro ao macro. Entendeu? Eu tá com uma ideia, eu vendo uma ideia, e aí você se não comprar. Tem comandos embutidos. Indústria mesmo. Indústrias farmacêuticas, indústria industrial. O que eu quero vender, eu posso te convencer a partir esse refrigerante que ele é melhor, o outro é ruim. Né? Toma esse refrigerante que esse é melhor, o outro é ruim. Mas ninguém manda ninguém beber água. É verdade. Ninguém manda beber água. Eu fiz uma pergunta outro dia para um fisioterapeuta. Eu falei, por que o LER acabou? Estou vendo falar mais de LER. Ninguém tem LER. Hoje todo mundo tem TDAH. Verdade. Pensa, por quê? Depois você me fala. Então, é um papo para outra hora esse aí. Polêmico, mas real e verdadeiro. Imagina que é legal falar disso depois, prolongar nesse... E a gente tem que falar de novo, porque a gente vai destrinchar um pouco mais a Cabala, porque eu acho que assim, a Cabala tem que ser um episódio inteiro para a Cabala, porque é muita coisa. Tem. Não é? É muita informação, então assim, a gente tem que resumir Cabala em Cabala e falar também sobre isso, porque o ser humano hoje, ele está muito suscetível a muitas informações, a muitas culturas. Eu acho que assim, antigamente a gente não tinha tanto envolvimento, né? Porque a mídia, a rede social nos aproximou muito rápido. E eu acho que a gente não estava pronto, enquanto sociedade, para esse boom. Principalmente agora com a inteligência artificial. Eu acho que a nossa sociedade não está pronta para uma inteligência artificial ainda. Ou eu estou enganado? A gente está pronto ou não? Eu não estou pronto para uma inteligência artificial. Eu acho que as coisas estão indo bem mais velozes, né? A criançada tem uma mente mais acelerada. Ela acompanha melhor as coisas, só que tem um porém. A gente não sabe o efeito disso a longo prazo, né? Não dá para saber ainda. A gente já viu o efeito do celular, né, da tecnologia, a gente já está vendo. Crianças com vários transtornos, né? Já é comprovado pela neurociência que é muito tempo no computador, celular, você tem uma irritação maior. Um dos efeitos é essa irritação, questão social também prejudicada. Os meninos de hoje estão muito diferentes dos meninos de ontem, né? Então, você tem uma série de... Então, tem muita mais gente depressiva, tem um índice muito maior de suicídio, muita coisa. Essa falta de conviver em sociedade, né? Esse isolamento, esse excesso de informação e tecnologia. A gente já está vendo alguns efeitos, eu acho, sabe? Mas eu acho que a gente vai ter mais ainda. Mais ainda. Talvez a gente vai ter que reeducar as crianças aí, os limites, né? Para as coisas em geral, desde de tempo de ficar na internet, tempo de socializar, né, tempo de leitura, tempo de atividade física. Eu acho que tem que ter uma reeducação comportamental e emocional, principalmente, né, coisa que a gente não tem, né? Então, nunca tivemos, né, emocional na escola e nem financeiro, tinha que incluir essas duas matérias, né? E uma delas é o que sua intenção, o que sua emoção está querendo te dizer, né? Importantíssimo. Todo sentimento, todo sintoma tem uma intenção positiva por trás, que é teu organismo querendo te reajustar, e você não está conseguindo entender. Ensinar elas a meditar e entrar para dentro, entender a intenção positiva do sintoma dela, da emoção dela, e ela própria conseguir ressignificar. Olha que lindo que é ser. Tem escolas indianas que fazem isso, né? Então, tinha que ter uma atualização, eu acho, escolar nesse sentido, porque o nível a indústria está muito rica, não é à toa. A indústria farmacêutica dominou o mundo já há muitos anos, então tem que rever o porquê, né? Onde que está aí? Por que tanta fartura, né?
É, As pessoas não pensam muito nisso, eu acho. entendi. E você falou aí sobre amores, né? Assim, por que que hoje, é, eu acho que hoje está muito evidente por conta das redes sociais, mas por que que hoje está tendo muito casos de pessoas que buscam um relacionamento, mas que não querem estar no relacionamento, né? Tem isso, né? Isso. Ah, eu quero muito essa profissão. Quando consegue, falar, ah, não quero mais, cansei. Ah, eu quero muito ser youtuber. Aí luta, 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 e quando chega lá, consegue, para. Por que que as pessoas. Isso é uma crença limitante ou não? Eu acho que isso é um modismo, né? É muito mais modismo. Eu acho que é fase. Todo mundo tem umas fases, né? É, você fala de escolha de uma profissão, parar e ir para outra, né? É uma forma também de se encontrar. Às vezes você empolga, a pessoa empolga com aquilo ali de forma. Olha, eu acho que ela empolga e tem aquela motivação, não é à toa. Muitas vezes ela tem jeito para aquilo. Ela se identificou com aquilo de alguma forma e tem que respeitar. Porém, às vezes, é uma vocação, mas não é um caminho, né? E ela, a partir dali, ela vai trilhar um outro parecido. Ou então, a partir dali, ela vai criar uma ojeriza e falar, não, não é isso que eu quero. Né, e vai para uma outra. Eu acho que tem muito esse caminho natural, né? Claro que as coisas são complexas, tem esse caminho natural de se bater ali para ver qual e também tem aquele porque ela está faltando identidade própria, autoconhecimento, né? Às vezes falta de uma própria se identificar com ela mesma, né? Às vezes a pessoa identifica com o outro, que não é ruim, é uma motivação. Mas eu acho que é um caminho natural, sabia? Eu não tenho, eu acho que agora tem gente que não se encontra de jeito nenhum, né? Aí a gente tem que puxar a cabala para ver. Não dá para falar. A cabala responde isso. São tão complexas, né? Cada caso é um caso. Então, assim, mas muitos eu acho que é caminho para bater aqui, bate ali, volta ali, depois se acha. E outros, muito falta de autoconhecimento também. Né? Uhum. Agora tem uns que não conseguem se encontrar de jeito nenhum mesmo. A cabala explica. Mas aí a cabala pode me dizer então o que vai ser, tipo, qual é a minha função, qual é o meu dom, o que eu vou fazer? Ela Sim. Pode explicar isso pra gente? Gente, eu quero a cabala agora, eu quero. Já está escrito, né? Já está escrito. Por isso que eu falo que quando o cliente chega aqui, eu adivinho a profissão da galera. E aqueles que não se deram bem ou não se acharam, eles estão a caminho dela, muitas vezes, né? E dá para ver o porquê que eles não se acharam, dá para ver quem que é quem, para quê, o que você vai fazer. Primeiro, por isso a parte de autoconhecimento, né? Olha, vou te contar uma história interessante aqui, pode, rapidinho? Pode. Eu atendi um cliente super legal aqui. Ele estava com os processos de aflição e tudo, as coisas não funcionando para ele de jeito nenhum, já estava reclamando que já estava numa certa idade e nada funcionava. Cara, quando eu fiz o traçado aqui dele, aí estava mostrando exterior. Tô batendo só nisso. Falei, e arte exterior. De forma ele é artista. Só que aí, quando eu falei isso, ele falou assim, que quando ele traz na mente, morando fora, ele sente um alívio danado. Porque ele nunca se sentiu pertencente daqui. E ele precisou ouvir isso de mim para ele ter certeza, porque ele tinha muito medo de ousar, né? Deixar tudo aqui para lá, mas a vontade dele maior, anos. E a partir desse momento ele começa a adoecer e não ia. Aí nós descobrimos que o conflito dele era isso. Ele é para ele ir, só que a parte de crenças limitantes dele deixa ele aqui. Portanto, conflito, né? Duas partes aí, ó. Gerou conforto, o quê? Né? A minha vida já está aqui, já está pronta, eu não vou tentar tudo lá fora de novo. É um conforto, né? Não, e a vida aqui não tá andando bem, segundo ele. Então gerou um conflitão. E aí, quando ele escuta aquilo, ele toma coragem, porque eu não sabia nada, e a gente trabalha o medo. E aí acabou o sintoma. E agora ele está indo para lá. Entendeu? Que legal. Legal. E a cabala também diz sobre... Ela me ajuda a entender de forma assertiva e profunda, sem interpretar. Porque a gente, quando não sabe, a gente vai achar, né? Faz parte, né? Quanto menos eu puder interpretar, porque quanto mais eu tentar interpretar, mais eu vou errar, a tendência é errar.
Cabala não, é certeza. Não tem interpretação, é aquilo e ponto final. E a Cabala, ela diz também sobre a parte, tipo, emocional, sobre a parte amorosa da pessoa, ou não? Tudo. Fala tudo. Aqui a gente vê às vezes por que também que a pessoa não se deu bem, né? Dá para ter várias respostas em relação. Dá para ver, por exemplo, também quando a pessoa estava aqui, uma cliente minha, ela já estava batendo os 40, eu falei, olha, qual que é seu sonho? Estava falando que seu sonho vai ser realizado aqui, mudança e tal. Qual que é seu sonho? Eu falei, ser mãe, arrumar alguém, ser mãe e sair lá de casa. Eu falei, então tá bom, tá chegando, final do ano, tá aqui. E aí embaixo tinha lá um 36 lá, que é o neném entrando. Hoje, aí eu mesmo criei o nome da filha dela quando nasceu. Você pode criar, você gera Já ali um... Já veio o nome da criança na Cabala e tudo? Não, eu consigo fazer antes. O pai me fala, eu já olho antes, eu já faço os cálculos, já sei o número kármico que vai dar, a profissão que ela vai ter, os eventos que vai passar. Muita gente faz isso nas escondidas aí. Os poderosos fazem isso. Colocar dois N's no nome, né? Colocar dois L's. O destino da pessoa, você não pode, já ouvi falar isso. Eu falei, como que eu não posso? Se ela chegou até a mim, primeiro, se a informação chegou até ela, já era para poder. Ela vem até a mim, é o querer e poder. Portanto, não tem nada de eu entrar em destino e fazer, não. Ela foi privilegiada, como eu fui. É um privilégio. Quem ouvir o seu programa agora e está ouvindo é porque teve que chegar para essas pessoas. Elas podem escolher ou não, o livre-arbítrio está aí. Escolher ou não. Mas chegou, não foi à toa. Eu penso assim. Após que alguém... precisam escutar isso hoje. Nem? Como? As pessoas precisam escutar isso hoje. Chegou até elas. O universo mandou. O universo construiu. De alguma forma elas intuíram, ficaram ouvindo até agora alguns vão me ligar. E vão se dar bem. Entendeu? É assim que funciona. Está tudo configurado. A gente ia fazer o programa semana passada, mas tivemos que fazer hoje. Para ele rodar na semana, para ele já rodar a partir de agora, e vai chegar para as pessoas que tem que chegar. Está tudo escrito. Que legal. E deixa eu te perguntar, a Cabala, ela ajuda, ela diz só para pessoa física, ou, por exemplo, assim, eu tenho uma empresa e eu quero saber o futuro da minha empresa pela Cabala. Isso a Cabala também? Maravilha, vou te explicar, legal. Funciona assim. Registrou o nome na primeira certidão ou no cartório, colapsou. Vai colapsar. Você pode, 2 dias depois, isso estava nas teorias dos livros, eu vi na prática. 2 dias depois você muda o nome. Passou 20 anos, você chegou aqui, Ricardo, tive um nome, mas 2 dias depois meu pai viu que o cara errou lá no cartório e consertei. Eu puxo, ela está no primeiro nome. Entende? Entendi. Você registrou, se o cara errar lá, que é uma missão dos caras de cartório, que eles nem sabem a missão que eles têm, que é maravilhosa, eles mudam o destino. O erro ali é um acerto. Muda o destino de todo mundo. Muda. E às vezes ele é para pior, mas tinha que ser. É um mistério isso aí. Então, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai estar vibrando, ou seja, ela vai estar refém. Eu falo refém, ela vai estar programada na primeira certidão. Empresa, mesma coisa. Registrou, a data vai influenciar e o nome. Empresa, eu fiz poucas empresas nesse tempo que eu estou aqui, e a empresa é o seguinte, chegou uma mulher e falou assim, Ricardo, eu tenho uma empresa de engenharia, tenho 2, na verdade, eu tenho 2 empresas de engenharia, uma vai para frente, a outra não vai, só confusão, já pegou fogo, já não sei o quê, não anda de jeito nenhum. Eu falei, não me fala qual, eu fiz o cálculo, falei, já sei qual que não vai para frente, é essa. Ela falou, eu falei, porque deu o número 40. 40 significa espera, demora, castigo, entrave, dificuldade financeira. E tá. Se ela tiver no número 8, ela não é 80. Ela falou, então pronto, complicou. Uma empresa registrada ainda deu no 40 e o local do endereço era 8.
Aí pegou fogo e tudo mais. Nossa. Tem uns encontros que você não pode ter, 4 com 8, que é uma... Todo mundo vem aqui, eu passo para eles algumas... 4 e 8 não pode se encontrar. Não. Muitos casais nasceram dia 4, 3, 22, 31. Assim, não é que não pode. Grupo 4 com grupo 8. 8, 17, 26. Quem nasceu no dia 4, 3, 22, 31. Muito comum ter em família, muito comum o filho também ser um desses números. É um encontro que chamam encontro kármico lá no Cabala. Então, eles vêm para corrigir. Não que não pode, mas é uma atração surreal, inexplicável. Eles custam para desvincular e acontecem muitas coisas na vida dele. Muitas vezes é um encontro nefasto, tá? Muitas vezes. Só o 4 e 8 estiver ouvindo aí, não vai me xingar, não. Mas então, o jeito mais fácil. Muitos acontecimentos, eles estão juntos, não conseguem descolar um do outro, de muitos acontecimentos nefastos e tocando a vida. Entendi. Então é isso. Empresas, por exemplo, você vai abrir uma empresa, eu crio um nome, a gente cria junto para dar um número kármico bom, que é próspero e que tenha a ver também com o ramo de atividade. Porque tem número que não tem nada a ver com a empresa, tá? Mas ela influencia, olha, o que mais vai influenciar é o seu mapa principal, tá? Ricardo, você viu uma pergunta, já sei o que vamos fazer. E os artistas quando muda? Mudou tudo. Não. Mentira. Quando muda o nome, um artista, na hora que você vai ver que ele estourou, é porque lá no original dele já estava mostrando a fase dele estourando. Pode ser que ele intuiu de harmonizar o nome. Aí mudou o nome, já estava estourando, porque a gente está todo programado para fazer a coisa mais harmônica. Aí tudo bem, não é um nome que virou a vida da pessoa. Então, mas quando você está na fase boa, até o nome fica foda na hora que você escolhe, tá? Vou mudar meu nome, vai mudar minha vida toda? Não, você vai agregar ali uma vibração, um braço de vibração. Mas ele não vai sobrepor o nome original. O nome original sempre vai comandar, igual a menina da data. Esse é um dos exemplos que eu te dei, né? Do registro de 2 anos, com 2 dias depois. Então, você vai agregar. Se é do zero, a criança vai nascer, você vai abrir uma empresa, aí tudo bem. Aí tu faz o nome, aí foda e acabou. Aí ele que vai mandar. Eu entendi. Então, por exemplo, o jeito mais fácil de criar um nome para uma empresa é antes de registrar, procurar um consultor cabalístico para ver se é aquilo que funciona para já começar no eixo certo, é isso? É importante isso. A data de abertura vai influenciar muito, muito também a empresa, entendeu? Nunca dia 4 nem dia 8, né? Não, geralmente se for 4, se der 4, evita um 8, né? A minha empresa chama 4, mas só que o meu endereço é rua, sei lá, rua tal, número 80, o número que dá 8, né? Ou número 8. Tem umas coisas que tem que evitar assim, o máximo, cara. Senão é quebra na certa. Eita, e deixa eu te perguntar, por exemplo, o Sociedade Paranormal, quando a gente decidiu falar sobre vários temas, né, falar da sociedade, falar dos mistérios da vida, que a gente vê muito tabu rodando, né, toda religião quer ser a certa, todo mundo quer falar, e aí a ideia era abrir o espaço para que todo mundo falasse. Não só religiões, mas também como pensamentos, consciência e tudo mais. E mostrar que tudo leva a um caminho só. E aí, num sonho, veio Sociedade Paranormal. Não foi escrito, né? Porque muita gente pergunta o seguinte, mas o seu podcast é de terror. Não é porque tá com paranormal no final que é de terror, que é de fantasma. O paranormal é porque a gente está fora da normalidade, dentro de um conceito de uma massa que diz ser a certa. Então, assim, se você não está no normal dessa sociedade, você é um paranormal. Entendi. Então, assim, maravilha. Todos nós somos uns paranormais, né? Então, eu não acredito no budismo, então pro budismo eu sou um paranormal. Eu não acredito no catolicismo, então eu sou um paranormal pro catolicismo. Então, e essa foi a ideia, e isso veio num sonho. Como que a Cabala fala isso de um sonho? É o universo que veio ou é só uma intuição mesmo?
no seu caso aí, por exemplo, a gente já está... Como vai mudar ali sua frequência, seus números, você vai intuir para o empreendedor. Se eu fizer o cálculo aqui, eu te falo agora, com certeza. Quando você intuiu essa sociedade paranormal, isso veio de alguma forma, veio das suas programações de arcanos aí, que é o que programa a gente para passar por eventos, e ele te deu o nome certo, porque paranormal significa de fundo, você é grupo 4, tá? Arte, misticismo, ocultismo, tecnologia. Olha o significado. Não posso ter dia 8, hein? Hein? Não posso ter 8. O seu caso aqui, tudo a ver com o que você faz, tá? Arte, misticismo, ocultismo, tecnologia. Isso que eu vi aqui, assim, superficialmente falando. Você quer ver a sua empresa dar uma bombadinha aí? Ou bombadona? Quer que eu te falo? Você tem que fazer trabalho voluntário sistemático todo dia 13. Ou do dia que você quiser. Eu falo dia 13, pega o 13 como seu número da sorte. 13 sempre foi meu número. Aí não é à toa que eu tô falando, tá vendo? E fazer trabalho de visualização das suas metas em onda alfa e fazer trabalho voluntário sistemático. Mesmo que você for doar qualquer coisa, qualquer dia, mas uma vez por mês que for, algo sistemático. Atrelar a sua empresa à questão também a uma ONG, alguma coisa social, sei lá. Aí você vai ver, daqui a pouquinho, as coisas mudarem na sua vida. E você afasta os aspectos negativos. É isso que manda o seu número. Isso de forma superficial, tá? Eu tenho que abrir mais, né? Não dá para falar tudo aqui, mas de cara, uma dica de ouro é essa. Não, eu tô arrepiado aqui, meu Deus. Tipo, porque para quem não me conhece, eu vim do público infantil. Então, lá em 1999, eu era um apresentador infantil. Legal. Cantava, fazia DVDs e tudo mais. Eu comecei nessa área assim. E assim, a minha ideia nessa época era fazer trabalhos para crianças que não tinham condições. Então assim, eu falei, olha, a Xuxa já tem o público dela lá para pagar. Eu quero ser a pessoa para criança que não pode. Então eu fechei um Palácio das Artes, levei crianças de graça. A gente fazia shows com doações de alimento para creches, para instituições de caridade. Eu sempre tive muito envolvido com crianças com câncer. E chegou um ponto que a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falei assim, e isso me afastou, né? Me afastou. Eu parei de fazer isso. E aí eu comecei a fazer outras coisas. E realmente o 13 geralmente era um dia muito, muito, muito pesado para mim, porque era o 13 que era o dia de eu levar as coisas. Eu não podia marcar nada dia 13, porque era o dia de levar a cesta básica, era o dia de falar com as crianças com câncer. E eu tô chocado agora. Olha só, tá vendo? Eu imaginei, porque eu ainda não puxei teu nome, não fiz análise nenhuma. A gente está se conhecendo agora, aqui ao vivo. Mas pelo fato de você ter dado esse nome, gerou 13. Gerou 67, né? Depois eu falo mais sobre ele. E tem um 13 embutido, então a gente já sabe que se você deu um nome, se você adotou um 13 para trabalhar, tu no mínimo é um 13. Tem um 13... Quando você vê muito 13 na sua vida, é que você é do grupo 13, você vai ver. No máximo um grupo 8, tá? Mas depois que a gente puxar, a gente pode fazer um outro programa. Eu vou fazendo o traçado de você e dos seus telespectadores, seus ouvintes, na verdade. Olha, aí tem como fazer assim, rapidinho? Ao vivo. A gente pode fazer ao vivo nesse dia, hein? Ai, meu Deus, meu medo do ao vivo. Vou pegar tudo que você quiser aí. Faço, vou descobrir, vou fazer e vou orientar. Hein? Então vamos já fazer uma pequena propaganda. O que a pessoa pode enviar de perguntas para você analisar nesse dia? Ela não precisa fazer nenhuma pergunta, eu já vou responder tudo para ela. A pessoa precisa enviar o quê? Só o nome e a data de nascimento. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu já imagino a pergunta que ela vai fazer. Vamos lá, então, no nosso... A gente já consegue detectar mais ou menos o que está pegando. Vamos lá no nosso... fazer porque ela está com alguma questão que ela quer saber. A maioria das vezes,
Ela não vai, se for, o Diego pergunta sobre, né, questões pessoais dela, eu falo aqui. Se ela não vai precisar nem perguntar, mas se ela quiser, claro, fica à vontade. Vai dar na mesma. Show de bola. Então, gente, quem quiser enviar já aí os seus dados, nome, data de nascimento, para o próximo programa, para o Ricardo fazer essa análise, corre lá no nosso Instagram, Sócio Paranormal. Eu vou deixar uma caixinha lá para você responder. Todo mundo que responder lá no Instagram, Sócio Paranormal, na caixinha, o nome e a data de nascimento, né, Ricardo? Isso, o nome tem que ser igual na certidão, confere a certidão, porque é mais fácil a pessoa errar o nome do que eu errar aqui. Então, é verdade, eu não tô... Olha, parece que eu tô tirando onda, mas não é não, você sabe... Já aconteceu várias vezes no consultório. Eu tô aqui, aí eu começo a falar. Aí a pessoa fica me olhando. Aí depois ela fala assim, não bateu nada. Eu falei, então você me deu um nome errado. Não, meu nome é esse. Não. Eu falei, confere na primeira certidão. Ela vai conferir lá, ela me deu com acento e lá não tem. E ela não sabia. É Entendeu? Sério isso mesmo? Um acento muda tudo. Então tem muito nome que tem acento, a pessoa acha que não tem e vice-versa. Eu falo, gente, confere, que eu não vou perder meu tempo, não. Eu faço só uma vez. Que loucura! Tem que falar de novo. E acontece direto. Tem um caso, o cara chegou aqui, eu tô assim, engenheiro, tarará, tarará, e você passando por isso, outro. Aí o cara olhou pra mim, cara, nada a ver. Aí eu falei assim, então peraí, fala nada não. Eu vi que tinha um acento, eu tirei e falei, artista plástico, viajou, voltou pro Brasil agora. Ele falou, esse sou eu. E aí falei a vida dele todinho. O cara me deixou falando 40 minutos, ele não tinha falado a primeira vez. Eu falei, cara, por que você não falou antes? Seu nome não tem acento. Tem, não tem. Aí foi lá no interior, buscou lá com a mãe dele, foi lá pra ver, cara. E não tinha. Ele já tinha que visitar a mãe dele, era lá no sul de Minas, assim. Aí pegou, foi lá no cartório e realmente eu tava certo. Aí a mãe dele perguntou pra ele, poxa, como é que o homem lá da cidade grande falou que você... que ele adivinhou que não tinha acento? Ele falou, mãe, é uma longa história. Não dá pra te explicar. Como é que explica? Imagina, ela fica louca. Um acento muda tudo, porque o acento tem um peso de 2. Seu número aqui é 67, tá? Vamos supor, Sociedade Paranormal. Se eu pôr um acento aqui, vai para 69. Aí muda tudo, muda toda a configuração. Muito. Então, muda. Quer ver? Eu vou te dar uma dica. Você colocar o nome Ana com 2 N's, tudo que você coloca, quer ver? Você repete a letra, ela vai gerar a sequência vermelha que vai gerar dificuldade na vida. É muito importante não repetir letra no nome. E a gente pensa que pôr duas letras no nome é chique, é bom. Cara, isso dá um pau danado. Você vai ver que o problema todo da pessoa fica lá agarrado lá no NN, nas letras repetidas, né? Eu já agarrei aqui na cadeira porque o Bruno tem 2 N's, gente. Tem inflamação, hein? Só inflamação na infância. O seu, é porque o seu é o seguinte, o seu não foi tão desastroso, não. Você foi salvo pelo bom. Porque a gente vê a configuração toda, mas você pega ali, pega de 9 a 12 anos na sua vida, como é que foi? As finalizações difíceis. Depois você puxa aí na memória. Faz sentido. Né? Socorro! Verdade, 9 a 12. A gente fala disso mais em particular. Mas foi mais leve, tá? Você não psicossomatizou tanto, não gerou um trauma, mas foi momentos bem marcantes de perdas, de finalizações, separação e tudo mais. Mas foi tudo encarado de frente, com maturidade e tal, aí você não absorveu, tá aqui. Mas foi um puta renascimento, né? Você teve que renascer ali bonito, né? Você lembra disso? Readaptação das mudanças radicais? Com 9 anos, eu perdi o meu avô, que era meu pai, né? Pois é. Então foi essa hora aí que me deu um baque, que era o homem que eu tinha estrutura como pai, né? E foi com 9 anos, em 1999. E foi assim, foi uma divisão de águas para mim gigantesca, essa morte dele.
Socorro, Deus! Isso é só um pouquinho, né? Sua pirâmide é boa, o teu nome aqui é legal, cara. Quero ver se eu vou ganhar na Mega Sena, mas isso fica para os próximos capítulos. Ó, vou te contar uma coisa. Você, a partir de fevereiro de 2021, que as coisas mudaram aí, não foi? Depois você pega na memória aí. 2023? Foi sim. Foi. Ó, Bruno, vou te falar. Ai, gente, que medo. Foi Tua mesmo. fase tua fase tá muito boa, tá? Tá? Depois a gente vai conversar em particular. Ai, tá bom, que agora eu fiquei com medo. Gente, ele acertou tudo, socorro. Então, gente, Não, se vocês... só um pouquinho. Tem muita coisa aqui. Se vocês aí que estão nos escutando agora pelo Spotify, que queira saber mais da sua vida pela Cabala com o Ricardo, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Porque, gente, eu tô impressionado aqui. Socorro! Pois é. Não, isso é só um pouquinho, você vai ver. Tem muita coisa legal aqui para você. Só te dar um toque, Bruno, antes. O seu senso de justiça é a sua estrutura. Guarda isso aí. Que desestruturou você, sempre que desestrutura você se sente injustiçado. Às vezes é só um sentimento, hein? Ó. A mais pura verdade, gente. E aí eu vou trabalhar o senso de injustiçado que a pessoa tá, que desestruturou toda a cadeia de emoção dela. Eu só vou por baixo, trabalho só por baixo. Trabalho a emoção superficial, não. Só a emoção da estrutura sua, do seu nome, né? Então já sei como eu sei que o que te desestrutura, eu vou trabalhar e fortalecer essa base da justiça, entende? É assim que eu faço. Eu vou lá para baixo. Eu não fico em cima, não. Trabalho só embaixo na estrutura. Aí eu vou usar PNL, hipnose, do tempo, só em cima dessa única emoção. Aí eu tenho que cascar por todas as outras. Gente, eu tô impressionado, não. Eu tô impressionado. Legal, né? Eu tô impressionado. Socorro! Faremos um episódio só de cabala mesmo. E, Ricardo, para as pessoas que estão nos escutando, que queira fazer um atendimento cabalístico, que tem essa mesma sensação que eu tô tendo aqui agora, que essa tremedeira, gente, como que eles podem entrar em contato com você? Bom, né? Ótimo. Tem meu Instagram, que é Ricardo Pérez Oficial. Lá também, lá dá para ver um pouquinho. Lá eu falo muito pouco de cabala. Falo quase nada, quase zero. Lá está muito mais meu trabalho terapêutico, porque eu nunca vendi o cabalista, eu nunca divulguei, tá? Isso começou a ficar muito, né? Começou o pessoal a me procurar muito por conta do que eu fazia já no consultório, pessoal. Então aí começou a divulgar. Eu nunca fiz o trabalho de divulgação, engraçado, né? É porque ele é o agregado da minha terapia. Mas a pessoa pode vir fazer única exclusivamente essa consultoria. Tá? Então tem o meu Instagram, que é Ricardo Pérez Oficial, e pela plataforma de saúde chamada Doctoralia, Ricardo Pérez Doctoralia, no Google mesmo, se digitar Ricardo Pérez com S, Ricardo Pérez Doctoralia, aí você vai ver a plataforma, lá tem a agenda, e por lá mesmo você já entra, lá tem pacientes, testemunhos, né, pessoal que já passou por aqui, e ali já a agenda online, o pessoal já pode marcar também, se quiser por lá. Que legal. E a consulta é só pessoalmente ou você também faz consultas online? Não, online dá também pela Cabala. Online dá. Tem gente que prefere pessoalmente, porque quando tem tempo eu entro com algum método aqui, alguma técnica, se for o caso, né? Se a pessoa estiver necessitando de ser... Tem gente que gosta de presencial, tem gente que é mais sinestésico, né? E para presencial também ajuda se for trabalhar alguma coisa, quando dá tempo. Eu geralmente reservo 1h30, assim, de sessão. Então, dá para fazer 2 em 1 às vezes aqui. Certo? Mas tem as vantagens de fazer presencial também. Então, gente, se vocês querem ter essa sensação, esse frio na barriga de ver o Ricardo falando a sua vida pela Cabala, eu recomendo, porque eu tô aqui com frio na barriga até agora. Que legal. Ricardo, pra gente finalizar agora o nosso episódio de hoje, porque assim, quando a conversa é boa, passa rápido, você viu? Olha, já passou, gente. O programa tá acabando.
tem alguma dica ou algum conselho que você tem para as pessoas hoje que estão nos escutando, que tipo estão cansadas, estão saturadas o dia a dia, o que elas podem fazer para viver melhor, viver mais pleno a partir de agora? Tempo de parada, né? É sempre importante. Se permitir condicionar a sua mente em onda alfa, eu acho que isso é primordial. Se permitir dar uma parada, né? Esvaziar a mente, conectar em uma coisa só, meditar, buscar a auto-hipnose que for. Se não, se tiver dificuldade disso, busque ajuda com terapias dessas, né? Dessas linhas, ou qualquer outra. Todas são bem-vindas. Busque autoconhecimento, pergunte a si mesmo, né, o que essa emoção está querendo dizer para mim, né, o que está aqui por baixo disso que eu estou sentindo, de onde vem, o que eu estou sentindo isso. Segmente as suas emoções, cave-as. O que mais que está aqui com essa emoção, de onde vem, aí na hora que você for lá para baixo, cavou, o que eu sinto sentindo isso, pergunta de onde que vem isso, né? Começa a entrar para dentro, tentar entender que o seu cérebro é a sua cabine de comando tentando te avisar que tem algo errado. E é você entender a linguagem dele, entrando para dentro dele, não é que saindo correndo para tomar remédio desesperado para abafar o caso. Se você não aguentar fazer sozinho, busque uma ajuda, né? Tenha humildade. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem, sempre vai ter, né? E o problema, a gente fala que o problema não existe, né? A forma como a gente vê a situação. A gente está sempre vendo a situação com pesos. Às vezes a vida fica pesada em função de várias situações. Busque entender o processo. Autoconhecimento é tudo, é poder, é saúde, é viver, né? É estar no presente. Acho que é por aí. Gente, hoje foi um papo incrível. Eu tô, assim, apaixonado. Ricardo, realmente, muito obrigado, gratidão por todos os ensinamentos hoje. Espero poder contar com você aqui no Sociedade Paranormal mais vezes, porque a gente tem tanto tema, né, interessante para poder falar. E eu acho que vai ser, assim, de grande ajuda para todo mundo que está nos escutando hoje. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente hoje, que de alguma forma pegou um pouquinho, né, as dúvidas e agora sabe um caminho, sabe a quem procurar, porque o que a gente não cansa de falar aqui, é procurar pessoas sérias, pessoas que vivem e que estudam os temas. Então, gente, o Ricardo é uma pessoa muito séria. Não caiam nas mãos de qualquer pessoa que fala, eu sou isso só porque virou modinha. Procure referências, procure pessoas que trabalham com isso seriamente, assim como o Ricardo faz. E eu acho que, assim, querem, de novo, entre em contato com o Ricardo. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande diferença na vida de todo mundo, e a diferença também começa internamente, né, Ricardo? Com certeza. Começa a gente já querer a ajuda, aí já começa a mudança. Extremamente importante. Antes de você finalizar, a pessoa tem que querer. Não adianta alguém querer para ela, não adianta a mãe querer para o filho, a mulher querer para o marido. A pessoa tem que querer. Então, eu queria marcar para meu marido, eu queria marcar para meu filho, não. Ainda mais com terapia. Cabala, tudo bem, a gente vai passar orientação. Mas fazer processos terapêuticos tem que partir da pessoa, de livre e espontânea vontade. Porque muitas vezes a pessoa vem em função do objetivo do outro. É mais vontade do outro do que ela própria. E aí ela indo com a vontade do outro não vai dar resultado nenhum, vai gastar dinheiro e tempo. Então, que venha por si só. Porque se alguém quer ajudar a outra pessoa, que passe a informação. E a escolha é dela. Ninguém é dono do destino de ninguém. Ali você vai ter o livre-arbítrio, que ele é limitado. Não é isso, é livre-arbítrio. Depois a gente vai conversar sobre isso. O livre-arbítrio é limitado? Não é dessa forma que a gente imagina. Pelo menos é o que a gente vê na cabala, né? E na prática da vida. Então, a escolha sempre será sua. Portanto, o evento estará lá. Entende? Você pode ir mais ou menos. Você pode escolher passar por uma tempestade sem roupa ou bem encapuçado. Mas vai ter.
Então, a escolha será sempre sua. Eu tô chocado agora. Então a teimosia, né? Eita. Teremos grandes assuntos para os próximos episódios. Socorro! Tem muita coisa bacana aqui. Então não se esqueça de seguir o Ricardo lá nas redes sociais dele. Acompanhe também, gente, o conteúdo dele, que ele posta lá vários conteúdos legais que você também pode aprender muito nas postagens dele. Não se esqueça de seguir a gente também lá no nosso Instagram, no Sócio Paranormal. E aqui no Spotify, não se esqueça de deixar as suas 5 estrelas, que isso faz uma grande diferença pra gente. E se você conhece alguém que também precisa escutar essa conversa de hoje, é só compartilhar. Compartilhe para quem você gosta, compartilha para quem você não gosta. O importante é compartilhar, porque o Sociedade Paranormal é para todo mundo. Ricardo, muito obrigado. Gratidão de novo. O Sociedade Paranormal vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem com mais um episódio cheio de novidades e mais um convidado que vai desmistificar a nossa sociedade de uma forma muito legal. Um grande beijo para você que nos acompanhou até agora e a gente se encontra na semana que vem. Boa noite para vocês. Boa noite, Ricardo. Boa noite para todos. Beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.